nós temos uma literatura fantástica brasileira? E aí, Ruma de Nerds! Galerinha, no episódio de hoje nós vamos comemorar este dia maravilhoso que é o Dia do Escritor, que tá saindo justamente hoje. O Dia do Escritor. Não, macho, não. É, cara. Não vou usar o negócio da... Não? Aqui no Brasil, se você não conhece, se você não sabe, aqui nós temos muitos escritores que trabalham com a fantasia, né? Com o universo fantástico. Eu olhei pra minha estante e eu percebi, Victor, que... Engraçado, cara. Eu tenho muito livro de autores brasileiros, Sim. certo? Tá cada vez aumentando mais. Coisa que alguns anos atrás eu não tinha. Eu tinha Bernard Cornwell, eu tinha o Tolkien, eu tinha o C.S. Lewis. Mas hoje em dia eu fico olhando pra minha prateleira e eu vejo a quantidade de autores brasileiros que estão fazendo parte da minha prateleira. E eu acho que da prateleira de muitas pessoas. Então nós resolvemos, justamente nesse dia, indicar pra vocês pelo menos 5 autores de literatura fantástica brasileira. Então, pra começar, cara, com o bom arroz com feijão, o cara que foi um desbravador da literatura fantástica, apesar de escrever sobre vampiros, escrever sobre terror, horror, eu acho que é inevitável a gente não falar do André Bianco, né? O André Bianco foi um cara que eu conheci em meados de 2000. Cara, eu acredito que, se eu não me engano, foi em 2000 ou 2001, eu não tenho certeza absoluta. Escrevendo sobre vampiros. Aí, pô, que corajoso. E melhor, ele escreve, imagina você... se eu não me engano, são 7 vampiros, faz muito tempo que eu li os 7. É, os 7. É os 7. É os 7 vampiros portugueses que são encontrados no Brasil nos dias de hoje. Eu disse, cara, que premissa fantástica, sabe? E como a narrativa do André Bianco me atraiu pra caramba. E ele tem outros livros, cara. Ele é bem estabelecido e foi um cara que ralou muito. Não só como escritor, mas também pra fortalecer a cena, né? Cara, pra mim, o André Bianco, ele esteve sozinho por quase 10 anos. Essa literatura fantástica de vampiros e tudo mais, que é uma coisa muito batida, Sim. né? Tipo assim, é uma coisa que todo mundo mexe, todo mundo pode se obeder, ele inventa coisas, né? Como literária, enfim, mas não se tá aqui no salvo, mas eu não falei nada, eu não tô julgando. Mas, cara, a qualidade de produção do André Bianco é incrível. Se você puder, se permita a conhecer o André Bianco, conhecer as obras dele, e você vai ver vampiros como eles realmente são, com as suas fraquezas reais, real, eu digo assim, né? Porque beleza é uma fantasia, mas tipo assim, no cerne como personagem, como a mitologia do vampiro e tal, e toda essa questão e criando um universo próprio, uma mitologia própria, justamente, né, cara? A segunda indicação aqui foi justamente um escritor que, eu digo que infelizmente, porque eu não me permiti conhecer a literatura fantástica antes dele, infelizmente, porque existem você muitos foi introduzido na literatura fantástica eu fui introduzido justamente pela história de A Batalha do Apocalipse, que é uma das obras, né, do Eduardo Spohr. Já tem outros Filhos do Éden, tem toda a continuação, né, da história, mas assim, o Eduardo Spohr a gente conhecemos através, né, do canal do Jovem Nerd, que eles divulgaram o livro dele e tudo mais. E aquela história, a premissa da história, de você mexer com anjos e demônios. E a história de os anjos estão aqui na Terra e tudo mais. E o final do livro, que é explodir a sua cabeça, entendeu? Tipo assim, caralho e tal. É incrível. E tipo assim, é uma história que me fascinou e que foi através dela que eu me permiti, né? E quis buscar, porque antes eu confesso que eu era como a maioria dos jovens, eu não quero ler tanta coisa assim. Mas depois de Eduardo Spohr, depois que eu tive contato com a literatura da Batalha do Apocalipse e tudo mais, foi que eu realmente fui conhecer os demais escritores que a gente vai testando aqui, né? Que o Eduardo Spohr, ele abriu a tua mente pra novos mundos, conhecer, inclusive, séries de vampiros adolescentes, como... Tem que falar logo, Teen Wolf, ele quer falar de Teen Wolf. Porque tem que falar de todo o episódio, tem que ter Mas Teen é uma Wolf, série né? fantástica também, incrível! Olha, Teen Wolf é uma série bacana, você acha que é Quer ver ruim, uma tatuagem aqui? mas não, sai. Teen Wolf é uma série bacana, eu não assisto mais, mas no começo era bacana, então não venha não. Cara, e é impressionante a gente... Eu acho que não é por acaso a gente colocar logo o Eduardo Spohr seguido do André Bianco. Porque, como eu te falei, o André Bianco ele começou ali no meados do início dos anos 2000. O Eduardo Spohr ele veio com essa Batalha do Apocalipse em 2010. Quer dizer, você vê o quanto demorou ainda, e demora mais ainda pra se solidificar. Inclusive, eu vejo muita gente cometendo Paulo Spohr, né? Dizendo que o livro é cheio de referência, é muito referenciado. Mas, cara, eu sou uma criança dos anos 80. Na verdade, é muito ambientizado. É o que eu gosto. Ele pega o conhecimento de história dele, por exemplo, os Filhos do Éden. Não só de história, como de coisas que ele consumiu também. Porque os Filhos do Éden é tipo um prequel, né? Tipo, é a história antes da Batalha do Apocalipse. Sim. E tipo, ele pega, mostra... Tem um livro fantástico, é o Anjos da Morte, se eu não me engano. Pra mim, é o melhor livro do Spohr. Que é justamente que ele trata os anjos na Segunda Guerra Mundial. Sim. E eu, assim, como um cara que eu gosto muito de ler, de conhecer coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, eu gostei demais do livro. O livro é
um livrão, cara, e é muito bem escrito. E ele, lógico, cara, você vê, o Edward Spohr trabalha nessa história há muitos anos, antes de mesmo ele publicar. É inevitável, por exemplo, tem coisa de Cavaleiros do Apocalipse, do Cavaleiros Zodíacos ali, uma de dar nomes aos golpes e tal, aquelas cenas de batalha. Eu consumi isso, então pra mim foi um deleite assim, maravilhoso. Gosto demais da Batalha do Apocalipse, mas eu vejo a melhoria de escrita do Spohr no Filhos do Éden. Em cada livro ele vai melhorando mais, trazendo mais referências, então assim, abra o seu coração, lê o Sporverse, cara, é bem bacana. Parecia um filme, cara, eu tava vendo um blockbuster. É por isso que eu acho bacana todo o universo que o Spohr criou. Trazer aqui pra vocês agora um cara que foi fantástico conhecer o Leonel primeiro, porque ele foi escolhido pra dar a origem ao universo do Tormenta, que era um universo que eu jogava, era um cenário que eu jogava quando eu jogava RPG. Um abraço, Rafael, que mestrou muitas aventuras nossas e tal. Eu só joguei umas duas com ele, mas era muito massa. Eu tinha um anão. Não, esquece o anão. O anão era tarado. Mas assim... Muito parecido com o que você é, mas tudo bem, vai. Isso, que loucura. O cara que você vê na escrita dele, ele tem muito Bernard Cornwell, que é um dos meus autores favoritos. Verdade, isso é verdade. Né? E ele é um cara que ele também não tem pena de matar ninguém. Né? Ele é um autor muito visceral e assim, e ele só tem melhorado na escrita dele. Eu ainda não vi os trabalhos que ele fez junto com o pessoal do Jovem Nerd, em que ele acabou expandindo o universo RPG, tanto do RPG medieval quanto do Cyberpunk agora, com o Ozob, né? Mas, cara, por exemplo... Não só o Ozob, tem justamente... ele fez justamente parte do livro do Rovcano. Rovcano, justamente a parte de RPG medieval. Ele deu origem ao personagem que já aparece morto nos episódios de RPG. História, acho que fácil. Que eu não conheço, eu tenho muita curiosidade de ler, perdi algumas promoções, inclusive, mas eu vou ficar ligado porque eu acho que deve ser uma boa história. Assim, quem já lê há muito tempo e tudo mais, eu percebo que tem um preconceito com escritores que criam histórias que não são dele. Eu acho incrível o cara que faz isso. Mas eu acho incrível, justamente, porque, tipo assim, eu sou designer e eu crio em cima da ideia dos outros, às vezes. Pois é. E, tipo, não é tão ruim, não é ruim. A galera te dá um direcionamento, olha, eu quero algo desse sentido, e o cara vai lá e cria coisa em cima. Isso mostra o quanto criativo o cara é. Mas se você, por exemplo, você tá curioso pela obra do Caldela, assim, tem 2 livros dele que eu particularmente gosto muito. Eu acho que foi uma evolução fantástica. Como eu falei, estou muito curioso em ler os 2 livros, que é uma trilogia, vai ser o terceiro agora, da lenda de Rovcano, e tô muito curioso pra ver o Arquivos Molotov, eu não sei, do Ozob. Sim. Mas pra mim, os 2 melhores livros do Caldela é o Código Élfico, que mostra assim, ele mostra que veio realmente, e o Caçador de Apostas, cara. Que livro fantástico, que narrativa bem preparada. E como eu falei, se você gosta de Bernard Cornwell, leia o Leonel Caldela, porque, pô, o cara sabe te prender numa história e não tem pena de matar ninguém. Verdade. Bem, Afonso Solano é a outra opção que a gente tem aqui. O rei? O rei dos escritores, né? Que loucura! Mas assim, o cara entrou agora nesse universo justamente começou rápido, né, cara? Começou rápido tempo, e começou né? com uma história muito massa, que é a Espadachim de Carvão. Cara, é tipo assim, eu sou fã de histórias que saem da mesmice pra mim. Eu tô cansado daquela mesma coisa e tal. E quando eu vejo uma história totalmente nova, um novo universo, porque o universo de Kurgala lá dos livros é algo que eu nunca tinha visto, nunca tinha imaginado em qualquer outro lugar. E ele cria toda uma nova mitologia, com novos nomes, com novo tudo mais. Fora que o Solano ele tem como referência, ele foi em outro prisma, em outro lado. Ele foi pelos Sumérios. Né? Você vê que a literatura do Solano é muito ambientada e muito inspirada na literatura do Lovecraft, aquelas criaturas. Ele acaba meio que flertando com o Weird Tale, né? Aquela ficção meio bizarra e tal. Então, assim, eu fiquei muito surpreso com o livro do Afonso. Inclusive, quando eu comprei, eu tomei um susto, ele é fininho, né? O primeiro volume, o segundo também é fininho. E eu olhei assim, caramba, que livro pequeno, mas é delicioso de ler. Justamente. Porque, tipo assim, a gente tá indicando aqui livros que pra gente, deixar bem claro, que pra gente foram escritores que, quando vem assim, um escritor na sua cabeça, são eles. Não tô dizendo que eles são tão bons ou tão menos ruins. Eles são pessoas que a gente curte, né? Sim, que curte e surpreendeu a gente de alguma forma, né? Fora que todo esse trabalho que o Solano tem desenvolvido, cara, não tem ficado só na literatura, não nos livros, ele tá mesclando pros quadrinhos. Tem um projeto misturado tipo o Avantasia do Tobias Summers, onde ele vai fazer uma ópera baseada no universo de Kurgala. Então procurem, leiam, que eu, particularmente, eu curto. Abraço, Solano! Show! Nosso vídeo não deu certo. E pra finalizar o nosso vídeo, eu trouxe um cara relativamente novo, eu conheci recentemente, né? Conheci, inclusive, pelas redes sociais, trocamos uma ideia com ele, e que cara fantástico, que gentleman, eu só posso dizer isso, como o nosso amigo Lucas sempre fala, né? É um gentleman, cara. Cara, é um gentleman, e eu tô falando de quem? Do Enéas Tavares e o seu livro, ó, A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon, certo? Que é um livro ambientado no universo de steampunk. Pronto, pra quem não conhece o
o universo steampunk, cara, é um universo totalmente incrível. Por que eu te digo isso? Fumaças e engrenagens pra tu lado. Justamente, quando a gente tá acostumado com tecnologia, com aquela eletricidade, com até o universo cyberpunk, que é aquela coisa toda tecnologia, o steampunk ele volta pro passado num presente. É conhecido como a literatura retrofuturista, né, cara? Justamente, porque ele chega e te ambienta num Brasil onde a tecnologia é a base de vapor. Existem autômatos que são robôs a vapor, tem toda uma comunicação e, tipo assim, tem toda aquela coisa da cidade meio velha, aquela coisa toda, mas é ambientado nos dias atuais, né? Vamos supor assim. O principal fato também, Victor, de eu ter escolhido o livro do Enéas, o universo que o Enéas tem criado do brasileiro steampunk, é que ele vai de contra ao que já tem no mercado. Ele vai de contra do high fantasy, dos elfos, e ele traz um novo prisma pra fantasia nacional. Ele acaba... E detalhe, ele é totalmente influenciado pelo Alan Moore, então o que ele faz aqui é a sua versão da Liga Extraordinária, né? Trazendo personagens do romantismo brasileiro, do iluminismo brasileiro. Justamente. Personagens que você lê o Machado de Assis, cara, você vai... Eu conheço esse personagem, né? Esse personagem aqui não me é estranho. Cara, eu já amo o universo steampunk. É um universo que me atraiu bastante, assim. Beleza que tem poucos filmes, poucas outras mídias que adotam o steampunk de uma forma tão boa quanto a literatura. Mas o livro do Enéas, a gente recebeu, ele mandou aqui pra gente. Então, assim, não é merchan. É porque realmente cara, é bom. A gente gostou de verdade. E tipo assim, cara, dentre esses caras, todos esses caras que a gente indicou aqui são ótimos. Mas sinceramente, pelo contato que a gente teve com o cara, pela obra dele, pela forma como ele escreve, pelo esse universo steampunk, é um dos principais que eu indico pra vocês pra conhecer. Esse livro do Enéas, ele é a curva na reta, sabe? Ele tá indo de contra tudo que tem sido feito. Verdade. Aí você fala, Hilda, mas steampunk tá aí, tá rolando faz tempo. Sim, tá. Mas assim, o cenário de steampunk no Brasil não era tão trabalhado. Existem alguns autores, né? Tem o Shogun do Baronato, agora eu esqueci o nome do autor. O próprio o Zé Wellington, que ganhou o HQ Mix recentemente pela sua HQ Steampunk Ladies, Vingança a Vapor. Então, assim, é um universo rico. E a forma como o Enéas tem trabalhado esse universo, cara, eu só quero consumir mais. Manda mais, Enéas. Manda mais que a gente compra. Um jogo, né, que ele criou agora, que é o Cartas a Vapor. E foi financiado, achei fantástico. Cartas a Vapor, então se você tá curioso, lê o livro, joga o jogo, que o jogo é ambientado no universo que ele criou aqui, do Dr. Luzon. Cara, sério, eu tô fascinado pelo Enéas. Que homem. Que homem, que gentleman. Bom, galera, eu acho que é importante também, eu, Victor, a gente também fazer um disclaimer aqui. Que palavra bonita, disclaimer, né? É tão legal. A gente acabou falando sobre literatura fantástica e nós não citamos nenhuma mulher. Mas aí, a culpa é minha. A culpa é nossa. Sabe por quê? Tipo assim, e a gente sabe que tem ótimos escritores. Uma delas é justamente a Carolina Monhoz, né? Tipo assim, tem toda aquela fantasia das fadas, né? E tudo. Isso. Tem um novo livro que ela vai falar justamente de um dos seres que eu mal conheci, que é os Leprechauns e tal. Tipo assim, tem pouca coisa sobre esse universo e ela vai conseguir criar algo em cima daquilo. Eu achei fantástico. Pois a Carolina Monhoz, cara, ela é uma escritora muito bem conceituada, já tem o seu público X. Não sei se eu sou esse público. Eu não sei, eu nunca li, eu nunca me interessei realmente a pegar um livro da Carolina, mas, poxa, eu fico impressionado com a quantidade a produção dela é muito rica. Eu vejo muita gente dizendo assim, poxa, a Carolina Monhoz, esposa do Dracon, que também, nós não citamos o Dracon aqui. E ela é uma escritora que incentiva outras mulheres a mostrar, olha, gente, tem espaço sim, vamos escrever que tem espaço. Né, tem a Samantha Lash, né, que ela faz a Lenda de Fausto também. Sim, já ouvi, cheguei a ver, nas pesquisas também. Ela é bacana. Então, assim, são mulheres, algumas não são brasileiras, mas assim, são mulheres que eu acho que pra gente, são indicações até pra gente ler, então, se vai ser indicação pra gente, também tá dando indicação pra inclusive, vocês. A gente pode continuar esse papo aqui, ó. Vocês mulheres que tem alguma escritora de universo fantástico pra indicar, vamos aqui, ó. Vamos aqui, sabe por quê? Porque o seu comentário é lido aqui no Cosmo Nerd agora, verdade, no Nerdverso. Verdade. Galera, como o episódio todo foi de indicação, a gente nem vai indicar mais coisas, que a gente já indicou muita coisa, né? Mas assim, além das indicações de final do programa, a partir de agora nós vamos também ler seus comentários. Olha aí. Que vocês comentam aqui no YouTube. E o comentário que nós vamos ler aqui, que foi feito no nosso vídeo passado, é do Piuí Canal. Piuí Canal, a gente tá dando uma moral aí pra ele aí, ó. Dá um like no Piuí Canal, você que... Foi que ele falou, Hildon. Bom, ele falou, inclusive, você que tá seguindo o Piuí Canal, segue o Cosmo Nerd. Ele falou um negócio bacana, justamente o nosso último vídeo foi sobre os
possíveis substitutos. A gente Game deu uma of de Thrones. produtor, né? Produzindo. Possíveis substitutos de Game of Thrones. Ele falou aqui, ó, uma série sobre Silmarillion seria no mínimo muito foda. Bem massa o canal, não conhecíamos, mas já estamos inscritos e aguardamos novos vídeos. Se puder, dá uma passadinha lá no nosso também. A gente passou, estamos curtindo. Ainda estamos dando uma moralzinha. Estamos dando uma moralzinha aí. É isso aí, a gente se ajuda aqui. Tem que ser assim. É isso aí, cara. Continue aí. E você também, galera. Continue comentando aqui nos nossos vídeos que a gente vai estar lendo aqui, comentando. Quiser mandar pergunta, mandar alguma crítica, alguma ideia de tema, enfim. Tudo aqui nos nossos comentários. Eu sempre digo que essa interatividade entre a gente, a galera que assiste, é muito importante. Então comentem, dê aquele feedback pra gente. Sem esquecer o like gostoso. Opa, que delícia! Sela aí do like gostoso. Like gostoso, se inscreve no canal, compartilha todo mundo. E é isso, e até a próxima semana. Divulguem a palavra. Beijos e até mais. Que homem.